só, esse decreto assinado pelo governador Carlos Moisés é para que as pessoas fiquem em casa. Nesse momento, o afastamento social é muito importante e é sobre isso que eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Sheila Cardoso. Tudo bem, Sheila? Os 2 primeiros casos de coronavírus aqui na nossa região foram confirmados hoje de manhã em Balneário Camboriú, então aumenta o alerta, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde para você que acompanha o Ver Mais. Sim, Flávia, os 2 primeiros casos aqui na nossa região foram confirmados nesta manhã, né? Trata-se de um Desculpa, eu homem de esqueci, tá? 42 anos que esteve em São Paulo e uma mulher de 52 anos que esteve na Itália. Os 2 ainda não necessitaram de internação hospitalar. Eles estão em isolamento domiciliar, né? E já estavam sendo monitorados pela saúde de Balneário Camboriú. Tanto para as pessoas como para quem ainda não foi infectado, é importante, né, Flávia, esse momento evitar a contaminação dessa doença. E é por isso que eu vou conversar com o médico infectologista, o Dr. Pablo Sebastião, que está acompanhando as informações, né, sempre. Já esteve aqui em outras oportunidades também falando sobre o coronavírus. Por que é muito importante nesse período esse isolamento social? Boa tarde. Boa tarde. É importante o entendimento de que mesmo pessoas que estão assintomáticas ou com quadros leves de doença podem acabar transmitindo para as pessoas que são mais vulneráveis. Então, inibir a aglomeração significa diminuir o número de contatos suscetíveis. O vírus, ele é contagioso? Ele é um pouco mais contagioso que o influenza H1N1, mas ele é muito menos contagioso que o sarampo, por exemplo. É importante entender que as gotículas respiratórias elas são transmitidas de forma direta, seja pela fala, tosse, espirro com uma pessoa contaminada, ou também pelas superfícies, e é aí que precisa o cuidado com a higienização frequente. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Por quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? Isso depende da quantidade de vírus na superfície e também de qual é a superfície, por isso que a recomendação é higienização frequente. Para o indivíduo suscetível, higienização de mãos com água e sabão, que é fundamental, podendo utilizar o álcool gel serve, mas também utilizar água e sabão, que é fundamental. Para superfícies, a gente pode fazer o uso aí do álcool líquido a 70%, podemos utilizar o hipoclorito, essas substâncias que são frequentes no uso domiciliar, ou até água oxigenada pode ser utilizada para a higiene das superfícies. Doutor Pablo, a gente ouve muito falar em casos assintomáticos, né, sintomáticos. Explica pra gente qual que é a diferença entre eles. Então, o assintomático, na verdade, é a nossa preocupação em relação ao caso leve, que tem uns sinais e sintomas muito discretos, mas que serve aí como uma fonte de transmissão para as pessoas que estão suscetíveis a este vírus. Os casos assintomáticos não têm gravidade, mas são um importante vetor de contaminação para essa doença. Tá certo, obrigado por enquanto. Flávio, o doutor Pablo continua aqui com a gente, vai responder mais dúvidas, mais questionamentos no próximo bloco. E só para a gente finalizar, Flávia, sobre os casos suspeitos em Balneário Camboriú, há registro de 25 casos suspeitos sintomáticos e 29 assintomáticos, que é a diferença o doutor Pablo acabou de explicar. Esses estão em isolamento domiciliar e um paciente está em internação hospitalar. Já em Itajaí, são 43 casos suspeitos de coronavírus, 10 casos foram descartados e outros 33 aguardam o resultado dos exames. Desses 33, todos viajaram para o exterior, 32 são monitorados em domicílio e um está internado no Hospital Marieta. Eu volto contigo aí no estúdio do Ver Mais. Obrigada por enquanto, Sheila. E daqui a pouco a Sheila retorna com outras informações. E se você que está agora ligado com a gente aqui no Ver Mais, tem alguma dúvida que o Dr. Pablo possa responder, manda pra gente, dá tempo.